importante que se diga para a população que esse processo de contratação, de escolha da banca, ele se decorreu de um termo de ajustamento de gestão. Isso já existia, já tramitava no Tribunal de Contas, e o atual gestor, a atual mesa diretora, desde que assumiu em 2021, que foi instada a se manifestar sobre isso. Então, qual é o propósito do Tribunal de Contas? É equiparar, Alexandre, o número de efetivos, segundo o Tribunal de Contas hoje, tem que ser superior ao número de comissionados. Então, a gente fez um estudo e foi diminuindo a quantidade de cargos comissionados, de tal forma que culmina com a deflagração do processo de escolha da banca para a efetivação do concurso público. Então, diversas bancas desejaram organizar, fazer o certame. Por orientação dos órgãos de controle, foi escolhida a FUNCERN. Qual é a FUNCERN? É a instituição do Instituto Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, uma banca idônea, preparada, acostumada a fazer diversos certames em todo o estado. E o importante, Alexandre e Zayane, esse concurso vai ser feito de forma consorciada. Tem a Prefeitura de Carnaúba dos Dantas e outras câmaras do Seridó irão realizar o concurso pela FUNCERN no mesmo dia, no mesmo horário, tudo na mesma data. Com relação às inscrições, as inscrições começaram ontem, dia 22, e para os que pleiteiam na condição de isento, Alexandre, eles têm até o dia 27, então o prazo é bem exíguo, do dia 22 até o dia 27, para realizar a inscrição na condição de isentos. E quem pode ser isento? Quem pode ser isento? Tem as regras da doador de sangue, tem todo no edital que fez toda a situação, tá certo? É da alistamento eleitoral, então o edital é um pouco extenso, mas tem todos os detalhes da condição de isenção, tá certo? Não dando certo a isenção, Alexandre, vocês terão até o dia 11 de janeiro para realizar a inscrição. Então, começou ontem e vai até o dia 11 de janeiro para realizar as inscrições, até o dia 27 para quem pleiteia a condição de isento. Se não der certo, se for indeferido, você pode fazer normalmente a inscrição até o dia 11 de janeiro. Quais são os cargos? Existe, Zayane, desde cargo de garçom, de garçom, até cargos de nível superior, jornalista, controlador, arquivista. Uma deficiência significativa que nós temos aqui é a questão de arquivar, de documentar da forma do regramento legal. Então, assim, todos sabem que arquivo do serviço público, principalmente o municipal, é um pouco deficitário. Na nossa realidade não é diferente. Então, nesse segundo concurso da história da Câmara Municipal do Caicó, teremos a vaga para um arquivista de nível superior para documentar. E como o presidente havia falado, a expansão estrutural da Câmara é importante para dar uma boa condição de trabalho para esses servidores que serão empossados ainda no primeiro semestre. A perspectiva é no primeiro semestre de 2024. Teremos, Zayane, 17 vagas, tá certo? Então, são 9 cargos, tá certo? Desde nível de garçom, de ASG, de intérprete de Libras. Olha que coisa interessante, Alexandre. Vai ser a primeira Câmara que as sessões, terão a tradução em Libras. Então, assim, as sessões e os atos que já são feitos de forma não televisiva, mas pela internet, terá intérprete de Libras. E, Zayane, da forma legal, porque não pode ser só um intérprete de Libras, tem a questão do rodízio. Então, teremos 2 vagas para intérprete de Libras. Então, assim, é o segundo concurso da história, um concurso feito de forma muito equilibrada, dando condições e respeitando, depois de empossados todos os aprovados, o que o Tribunal de Contas recomenda. Então, teremos um número de efetivos superior ao número de comissionados. E veja-se, historicamente na Câmara, cada vereador, Zayane, dispunha de 4 cargos, sabe, em pouco tempo. Existia o chefe de gabinete, assistente parlamentar, e hoje, com o bom senso e a sensibilidade dos vereadores, eles entenderam que era importante a gente avançar nesse parâmetro do Tribunal de Contas, e hoje ele tem apenas um assessor parlamentar. Então, cada gabinete só tem um cargo comissionado. Quer dizer, a gente enxugou no que podia. Antes já foram 4 cargos, hoje se resume a um cargo de assessor parlamentar. Então, assim, isso é graças também à sensibilidade do vereador. Por quê? Porque a criação desses cargos do concurso público, Zayane, precisava da aprovação. Então, assim, o poder decisório do vereador aprovar ou não é dele. Então, mesmo tendo a orientação do Tribunal de Contas, ele poderia, não vou aprovar não vou abrir mão porque minha estrutura é mínima, são 2 cargos e eu vou reduzir pela metade. E não, os vereadores compreenderam
compreenderam essa dinâmica, foi discutido dentro do termo de ajustamento de gestão e a gente chegou no parâmetro legal exigido pelo Tribunal de Contas e os órgãos de controle. Então, assim, é um avanço histórico para a Câmara Municipal de Caicó. Os concurseiros de plantão intensificam os estudos, já podem realizar a inscrição e a prova será dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro é a prova objetiva. E a perspectiva é que o resultado final seja dia 5 de março. Então, até o dia 5 de março, nós teremos o resultado para ser enviado à Câmara para possível já ficar apta a nomeação. Dona Ávila, existe, a partir do momento de que serão conhecidos os aprovados, que eles providenciem também a sua documentação exigida? Sim, no próprio edital inicial já tem a questão da exigência legal, cargo de jornalista, qual é a especialidade, o que é que precisa, o de consultor legislativo, tem que ter não só o título de bacharel em Direito, mas tem que ter inscrição ativa na Ordem dos Advogados. E veja, de nível superior tem a questão da prova também de título. Então, assim, é importante que leiam com atenção. No link lá da FUNCERN tem um e-mail. Surgem dúvidas, é um edital extenso, é um edital de um concurso consociado, então surgem dúvidas. Existe um e-mail específico para que essas dúvidas sejam tiradas, sanadas antes mesmo da inscrição ou no decorrer, tá certo? Então, assim, o edital, ao final, Isaías, nas 2 últimas páginas do edital, existe o cronograma. Então, o cronograma, ele coloca de forma bem clara, as inscrições vão até que dia, isenção, é bem específico. Mas veja, só para a gente recapitular. Inscrição começou ontem, vai até o dia 11 de janeiro, a prova dia 4 de fevereiro, o resultado final dia 5 de março. E nesses intervalos existem prazo para interposição de recurso, discussão, tudo do jeito que manda o figurino. O senhor falou que vai ser em conjunto com outras câmaras e prefeituras, né? Como é o funcionamento desse tipo de concurso? Isaiane, existe um propósito que é otimizar tanto o recurso público, como a gente também, de certa forma, garantir a meritocracia do concurso público, mas o que era que se tinha como prática? A regra é a meritocracia, então o servidor sai lá de Sobral, interior do Ceará, e presta um concurso público para Caicó. Um servidor de Caicó é aprovado, isso é muito comum, lá no Ceará, e ficava no negócio, vamos fazer uma permuta, vamos fazer uma sessão. Então hoje, por 2 razões, otimizar, então se é meritocracia mas se Isaiane é lá de Currais Novos, tem interesse de participar do concurso em Currais Novos, ela vai prestar o concurso para Currais Novos. O servidor de Caicó vai prestar concurso para Caicó. Então veja, ao mesmo tempo está sendo realizado, então o candidato não vai poder concorrer em 2 locais. Então se ela é de Currais Novos, ela vai concorrer para Currais Novos. Ou, se ela é de Currais Novos e quer concorrer em Caicó, não tem nenhum problema. Mas ela está ciente de que não vai existir essa razão depois de fazer sessão, porque isso causa embaraço para a administração pública. Em todo órgão, todo município tem servidores. Pronto, tem servidores que moram em Caicó, trabalham em Cruzeiro, trabalham em Jucurutu. E a gente sabe que após estágio probatório é uma prática natural e legal. É bom que se diga legal. Mas isso não é vantajoso para a administração pública. Está fazendo sessão. Então cada um vai ficar no seu lugar. Então teremos provas da Câmara de Currais Novos, Carnaúba dos Dantas, Equador e Equador não lembro agora. A Prefeitura de Carnaúba dos Dantas e a Câmara de Caicó. Vejam. O candidato é advogado e quer participar. Vai ter concurso lá no mesmo horário para Equador, para Currais Novos. Qual é o que tem a remuneração mais interessante? É o de Caicó. Então eu já vou prestar para Caicó, mesmo morando em Currais Novos, sabendo que lá é mais vantajoso porque tem um salário melhor. Mas eu vou ter que me deslocar. Eu sou casado em Currais Novos, eu tenho que me deslocar. Vale mesmo a pena? Então o candidato analisa todo o panorama para saber onde é mais interessante para ele, como candidato, prestar o concurso e para a administração pública futura, após a aprovação. Isso não é invenção nossa. Hoje em dia existe essa perspectiva dos concursos serem feitos de forma consociada. Qual é a vantagem do candidato? A grande vantagem do candidato, a prova é unificada, tá certo? Então não tem como dizer, de Caicó foi mais fácil, de Currais Novos foi mais... Não, a prova é unificada, tá certo? Então eu posso fazer a prova para Caicó e Currais Novos e vice-versa? Não, aí você vai fazer uma opção, porque a prova vai ser realizada no mesmo horário, entendeu? Então assim, você vai fazer, aí vai, Geraldo Oliveira, eu me lembro de Geraldo, mas isso não é interessante, porque o cara quer concurseiro. Veja, a gente entende que se ele estiver preparado, ele que vai ter o poder decisório de escolher qual é o mais interessante. Cargo de jornalista, eu não percebi nas outras instituições se vai ter o cargo de jornalista. Então só vai ter o cargo de jornalista para Caicó. Arquivista, da mesma forma. Mas para quem é advogado, vai ter para as outras instituições
que estão realizando o concurso. Então, assim, a gente entendeu que isso é muito interessante para a administração pública por quê? Porque é uma banca só. Então, na hora da FUNSERN realizar a prova, vai fazer uma prova, entendeu? E para o candidato é interessante porque ele vai escolher o local que ele vai fazer, analisando todo o panorama. E o investimento da Câmara para esse concurso? Olha, isso é o mais importante, Zayane. Zero custo para todos os órgãos que estão realizando. Então veja, isso é otimização do recurso público. Nós não teremos o custo sequer das instalações onde serão realizadas as provas. Então assim, para garantir a FUNSERN, se eu não tenho como realizar a prova só de Caicó, sem custo. Agora, de forma consorciada, a gente otimiza recurso público. Só para se ter uma ideia, um concurso desse custava em torno de 300, 400 mil reais para realizar. Então, a gente está fazendo sem nenhum custo. A FUNSERN vai receber tão somente as inscrições do certame. Então, não está tendo custo para nenhuma instituição. E a previsão para vagas com pessoa com deficiência e, logicamente, atendimento ao candidato com alguma necessidade de locomoção especial? Total, Alexandre. A questão de deficiente tem que ser respeitar aquele percentual legal, né? Mas veja, na hora da inscrição, o candidato necessitando de um auxílio, ele tem que estar todo... A FUNSERN realiza certame todos os meses. Então, assim... Tem know-how, as provas do exame de seleção do próprio IF, concurso da 8.112, que é servidor público federal, do próprio IF, quem realiza ele. Então, assim, é uma instituição que tem uma história, desde 96 que eles fazem concurso com habitualidade.